Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula de Geografia Geral, que tem sobre tema cartografia, nesta videoaula de número 3, nós iremos abordar os tipos de mapas. Então nós vamos entender primeiramente o que são mapas, qual a sua finalidade, um breve histórico sobre os mapas e sobre os diferentes tipos de mapas. Ok? Eu espero que vocês gostem e eu desejo uma boa aula e bons estudos para todos. Vamos à nossa introdução. Eu começo a nossa introdução com uma pergunta. O que são mapas? O mapa é nada mais nada menos que a representação em superfície plana, como por exemplo uma folha de papel, e em escala reduzida de um espaço qualquer. Um espaço qualquer, pois pode ser um terreno, um bairro, um município, um país, um continente e etc. Essa introdução eu já havia feito com vocês na videoaula número 1. Mas se você está acessando essa série de aulas, se você está iniciando da fase 3, da parte 3, então nós temos aqui essa introdução para lembrar você sobre o que são mapas e qual a sua finalidade. A história dos mapas. O mapa mais antigo que se conhece é o mapa de Gassur, na Mesopotâmia. Esse mapa ele é datado de aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E ele foi desenhado em uma pedra, conforme os senhores podem observar a imagem à esquerda. Então esse mapa ele é um mapa bastante rudimentar e existe, de certa forma, um código ali retratando as distâncias, as direções cardeais, norte, leste, oeste, sul, os elementos representados como montanhas, rios e dentre outros. E daí, no entanto, outro mapa antigo que é muito conhecido é o chamado mapa TO. Ele foi criado no século VII pelo bispo espanhol Isidoro de Sevilha, que é a imagem que temos à direita. Então como no século VII os europeus eles acreditavam que a Terra ela era plana como um disco e não com seu formato arredondado. E como eles não conheciam os demais continentes, eles acreditavam que o mundo até então se resumia à Europa, ao norte da África, que está aqui mencionado como Líbia, e a porção asiática, principalmente a parte ali no caso do sudeste e da Ásia Central. Então, se nós observarmos esse mapa TO, nós temos o oceano, que na verdade eles não davam um nome ainda. Aqui próximo entre a Europa e norte da África, o Mediterrâneo, como divisa entre África, Líbia e Ásia, o rio Nilo, e próximo aqui da Europa Oriental nós temos o Mar Negro. Então aqui nesse mapa do Isidoro de Sevilha era o mapa que representava as terras até então conhecidas. Ok? Nos slides a seguir nós vamos falar sobre os tipos de mapas e as suas principais particularidades. Primeiramente vamos começar falando sobre as plantas. As plantas são mapas com uma escala muito grande, que vai de 1 sobre 10 centímetros até 1 sobre 20 mil centímetros. E geralmente esse mapa ele pode representar uma área
pequeno, como uma vila, um quarteirão ou um bairro, uma fazenda, um terreno ou um condomínio. Carta. A carta, ela é um tipo de mapa que apresenta um elevado grau de precisão, principalmente no que diz respeito às distâncias, às rotas e nos detalhes. Tudo isso para que esse tipo de mapa ele venha apresentar uma grande utilidade na prática da navegação e em viagens aéreas. Tanto que o termo cartografia provém de carta, que é exclusivamente esse tipo de mapa que os senhores estão observando aí no slide. Ok? Planisfério. Planisfério é o mesmo que mapa-mundi, ou seja, um mapa que retrata toda a sua superfície terrestre, conforme nós estamos aí observando no slide. Mapas de base. Os mapas de base são mapas que não aprofundam um tema específico e possuem os rios, as cidades e as altitudes da região mapeada. Um exemplo que nós temos aí ilustrado nesse slide é um mapa de base sobre a cidade de São Paulo. Mapas temáticos. Como no próprio tema já diz, são mapas voltados para um tema específico, como por exemplo clima, relevo, cidades, urbanização, agricultura, industrialização ou etc. Então o mapa que ilustra o slide ele representa, os climas predominantes no território brasileiro. Mapas políticos. Os mapas políticos são mapas que trazem os países ou divisões políticos administrativas de um país. Por exemplo, como as províncias, os estados, municípios e etc. Então o mapa que ilustra o slide, ele representa um mapa político do Brasil que retrata as principais divisões dos estados brasileiros. Mapas físicos ou hipossométricos. São mapas que representam as altitudes e o relevo de uma área. Então, conforme nós podemos observar o slide, o mapa ilustrado é um mapa físico do território brasileiro que retrata o relevo e as suas altitudes. Então, uma característica fundamental de um mapa físico é que, se vocês observarem a legenda, para cada nível de altitude, a legenda ela vai ter uma cor representando determinado detalhe. Ok? Mapas históricos. Os mapas históricos são mapas que procuram representar como era uma região no passado ou os eventos ocorridos nela. Então, por exemplo, no mapa que ilustra o slide, nós temos representado ali a invasão alemã da Polônia em 1º de setembro de 1939, o que levou à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Cartogramas. Os cartogramas são mapas ou esboços de mapas. E eles são voltados para mostrar algum fenômeno específico, como por exemplo migrações, refugiados ou finalidades de geopolítica. Só que, porém, o cartograma ele não possui nenhuma preocupação com a escala ou com as coordenadas geográficas, porque o cartograma, conforme já disse para os senhores, ele tem a finalidade de demonstrar um fenômeno específico. Então ele não possui nenhuma obrigatoriedade com as coordenadas geográficas, com escala, com os elementos cartográficos. Ok? Para concluir a nossa aula, nós iremos encerrar falando sobre
os sistemas de informações geográficas, ou SIGs. Os sistemas de informações geográficas são mapas interativos no qual permite-se um número grande de dados ou informações cruzadas. Então, esse cruzamento de diversos tipos de informações, eles vão possibilitar uma visão de conjunto e, além disso, uma melhor comparação entre as áreas de abrangência de cada fenômeno e as suas possíveis inter-relações. Então, praticamente, os sistemas de informações geográficas, ele é muito comum no chamado sistema de posicionamento global, ou GPS. Então, existe uma série de informações, conforme nós podemos observar aqui no esquema, e todas essas informações, por meio de softwares altamente desenvolvidos, elas irão se cruzar e, somadas, elas irão elaborar um mapa preciso e abrangente. Bem, senhores, por aqui eu encerro esta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.